Olá, pessoal! Que coisa boa estarmos juntos! Estamos mais uma vez aqui no Instituto Casagrande, na TV Casagrande Educação. Olá, pessoal! Novamente nós aqui, Conexão do Saber, TV Casagrande. Hoje com uma temática também super interessante e algo, vamos dizer assim, novo. Nas últimas 2 décadas, aí, todo mundo que trabalha com educação tem escutado, estudado, buscado questões da área das neurociências, né? Como é que a neurociência pode nos ajudar? Como é que o jeito de ser do aprendizado, as questões cerebrais, podem nos ajudar muito, né? A neurociência pode nos mostrar muitas ferramentas aí relacionadas ao processo de aprendizagem, de acordo com os diferentes estilos e jeitos de ser, de aprender dos nossos alunos, e a partir daí eu posso criar estratégias específicas para cada aluno. Então a neurociência é extremamente importante. E hoje nós vamos ouvir a querida Marta Helvas, que é uma grande estudiosa na neurociência, e ela vem nos contar aí inúmeras contribuições das neurociências no processo de avaliação educacional em todo o cotidiano da sala de aula. Muito bacana. Vamos ouvir a Marta? Olá a todos, olá a todas, educadores, educadoras. É com muita gratidão, com muita satisfação que hoje eu estou conversando com vocês. Eu quero, primeiro de tudo, agradecer a presença de vocês. Vocês são super, mega importantes para todos nós do Instituto Casagrande. Então, nesse convite, eu quero, antes de tudo, fazer uma apresentação de autodescrição. Eu sou a professora Marta Helvas, sou carioca, eu tenho pele clara, o meu cabelo está grisalho, curtinho, eu uso óculos, meu óculos é marrom com uma hastezinha azul. Não dá para aparecer, mas eu tô com um cordão assim de fio de couro e uma placa verde, uma roupa que eu gosto muito, acho que é coisa de carioca, bem estampado, azul escuro e azul claro, combinando com o Instituto Casagrande, porque é a cor do Instituto, e eu quero dar boas-vindas a vocês, né? Então, é muito importante o que nós vamos conversar hoje sobre a avaliação. Então, assim, o que é avaliar? E o que as neurociências elas vêm contribuindo para essa avaliação educacional? Primeiro, vamos pensar que a nossa vida ela é uma avaliação. Se eu botei essa roupa, se você está aí, você, primeiro de tudo, você fez uma avaliação que está dentro de um contexto de um planejamento. Então, avaliar, antes de tudo, é você pensar por meio de um planejamento aonde nós colocamos critérios efetivamente para seguir e conseguir alguns resultados. Somos nós conscientes sobre isso. Nós, humanos, somos conscientes sobre as nossas escolhas, ou pelo menos levamos vamos dizer, a um longo período para que ocorra esse processo na nossa vida. Então, o que significa efetivamente estar relacionado a essa avaliação? Quando o nosso tema fala sobre as abordagens da neurociências em relação às avaliações educacional, as avaliações, então vamos pegar aqui uma fatia da avaliação educacional, a avaliação educacional ela é como se fosse um guarda-chuva, tá? Ou seja, dentro desta avaliação educacional, a nossa aula de hoje, a minha apresentação com vocês, vai ser a avaliação da aprendizagem. Mas na avaliação educacional, nós temos avaliação de currículo, avaliação de programas, avaliação institucional, avaliação de desempenho. A nossa vai ser a avaliação da aprendizagem. Ou seja, que aprendizagem ainda tem isso? Porque dentro de cada processo desse mapa mental, existem outras saídas, né? Outras setas para que a gente possa pensar. Então, nessa avaliação de aprendizagem, o nosso contexto é escolar. Então, o que a neurociência está nos
ajudando em relação a isso. Então, a avaliação educacional deve ter a função de substituir a tomada de decisões em relação à continuidade do trabalho pedagógico e não de decidir quem será excluído no processo de aprendizagem, devendo ser vista como uma prática boa que sirva para ajudar, ou seja, é um processo e não uma exclusão. Não é focar nos erros, mas sim focar nos processos, de acordo com as deficiências diagnosticadas em cada estudante. Então, quando a gente pensa numa avaliação, aval, você avalia, por exemplo, uma fruta que você vai comprar na feira, você avalia, você tem critérios quando você vai fazer uma compra de uma roupa, de algo na sua vida. Então, o nosso processo de avaliação, ele é contínuo, na vida. Avaliar não é só no contexto escolar, não é só no contexto de sala de aula, mas quando a gente fala em avaliar processos de desempenho, é o teu crescimento, o meu crescimento, né? Ou seja, então, nós precisamos pensar que a avaliação, ela está dentro de um contexto. De que maneira, quando nós estamos falando dessa avaliação escolar, alguns professores, alguns gestores, né, em algumas situações da escola, ainda pensam sobre essa avaliação. Então, ainda se pensa a avaliação dessa maneira, do tipo, gente, olha só, a prova é amanhã, veja bem, ouça, olha a falta do contexto e sensibilidade deste professor em relação aos seus estudantes. Será que o contexto desta sala de aula é para quem realmente não consegue escutar? Então, a avaliação, ela precisa ser contextualizada dentro do desempenho para que ela possa se tornar includente e não excludente. Ele tem um aluno cego na sala de aula e o que ele está fazendo? Ele está escrevendo na lousa. Tem um outro aqui que aparentemente não está absolutamente entendendo nada. E a nenhum momento esse educador ele estabelece um contato. Outra questão para a gente refletir, né? De que maneira? Olha só, você copia o que eu estou colocando e as respostas terão que ser exatamente a que eu quero que seja. Ou seja, copiem e reproduzam. Então, a gente tem uma avaliação muito de reprodução e não de produção, não de contexto de uma avaliação que esteja dentro de um desempenho, digamos assim, de melhor qualificação. E a de baixo, mais séria ainda, porque nesta avaliação, vista como uma punição, porque ele copiou, ele não produziu, ele não pensou, então ele diz, professor, por favor, só mais uma chance, pelo amor de Deus. E é exatamente isso que nós, professores, na escola, na universidade, né, o tempo todo, nós vivenciamos e experimentamos essa situação. E aí, quando a gente fala em experimentar, a avaliação ela é uma experimentação, sim. Nós precisamos pensar em experiências de avaliação, porque nem toda avaliação que eu venho construindo ao longo do meu processo profissional como professora, eu preciso repetir ou eu devo repeti-la no ano seguinte, no semestre seguinte, no mês seguinte. Ou seja, então, a avaliação, por isso que nós dizemos que a avaliação ela precisa ser diversificada, adaptada em cada situação específica. Então, olha só essa história que eu estou trazendo para vocês de Levi Carroll. Ele diz assim, a história do rato. Então, eu tenho um gato e um rato. Romão disse a um ratinho que ia passeando por perto dele. Você já viu que essa história entre gato e rato, você já sabe quem é o gato e quem é o rato, né? Pare aí, temos já de ir ao juiz. Quero te acusar. Vamos, respondeu o ratinho. A consciência de nada me acusa e saberei defender-me. Muito bem, disse o gato. Aqui estamos diante do senhor juiz, diz o rato. Não vejo, disse o ratinho, né? O juiz sou eu, disse o gato.
E o júri? Perguntou o ratinho. O júri também sou eu, disse o gato. E o promotor? Perguntou o ratinho. O promotor também sou eu. Então você é tudo? Disse o ratinho. Sim, porque sou gato e vou acusar você, julgar você e comer você. Gente, é tão profundo a nossa questão em relação à nossa postura de professor, em relação aos nossos estudantes, porque quem julga somos nós o tempo inteiro. Quem é o juiz somos nós o tempo inteiro. Não vale mais isso. Atualmente, quando a gente está falando de uma avaliação, ela é uma avaliação geral. Eu avalio e você me avalia. O mundo é de avaliação, sem dúvida, porque é por meio desse olhar múltiplo que nós podemos evitar determinados problemas e melhorar outros no processo. Então, nós, professores, precisamos estar muito atentos sobre isso. E o que a neurociência tem a ver com a avaliação educacional, esse grande guarda-chuva? Por quê? Nós estamos avaliando pessoas dentro de um contexto da avaliação da aprendizagem escolar. Então, de que maneira nós podemos pensar? É tirar, despir-se de tudo que a gente já tem e entendeu, que um dia a gente estudou lá em pedagogia, que a gente estudou na prática de ensino, uma disciplina só falando de avaliação de aprendizagem, acreditando que avaliar é por meio de uma prova. A palavra está dizendo prova. Realmente a gente entra em prova a todo momento. Você provou, eu provei essa roupa para ver se ela encaixava em mim. Se ela não dá em mim, eu preciso o quê? Ajustar. E é isso. Para que nós possamos pensar em uma avaliação contínua, nós precisamos ajustar o nosso olhar. Criar ferramentas para esse ajuste. Só que dá trabalho. Então, acaba realmente dentro de um universo de uma escola, de um olhar tradicional, e muitas vezes dito um olhar mais contemporâneo, mas acaba que a avaliação no final é a prova. Prestem atenção na palavra prova. Prova vem logo a prova da sala de aula de papel, uma prova. Mas se você for ao supermercado, você prova um biscoitinho. Ou seja, você não prova o pacote todo, você prova um pedaço. E é isso exatamente, essa analogia que a gente tem que fazer. Vamos dizer que esta prova, de forma de uma ferramenta escrita, ou até mesmo a oral, dependendo da situação desse nosso estudante, é uma prova, é um recorte, é um pedacinho do biscoitinho que a gente está provando no supermercado. Pense sempre nisso. Não é um todo. E nós que estamos ali, 200 dias letivos, né? No caso, na educação básica, ou até mesmo como professor da educação superior, que nós temos a semestralidade, então nós temos ali 72 dias para que nós possamos estar lidando com uma avaliação plena, e não apenas uma prova. A prova, ela é o contexto. Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, esse nome prova, ele já emite para nós uma certa emoção. E aí a gente para pensar e diz assim, como é aprender um conteúdo intelectual? Por quê? Porque a escola, essa aprendizagem que nós estamos falando de conteúdo, sem dúvida nenhuma, ela é um contexto na formação intelectual do sujeito. Por conseguinte, o que isso tem a ver com o cérebro? Ou seja, nós precisamos pensar em abordagens metodológicas, os quais possamos trabalhar numa multiplicidade sensorial por meio de recursos diferentes, para que esse estudante ele possa assimilar da sua maneira o melhor contexto para que promova a motivação e o interesse, ele preste atenção, olha aí as funções conativas emocionais que a gente tem falado sempre, as funções conativas emocionais, as funções executivas,
atenção e memória para chegar à plenitude, né? Vamos lá, do processo cognitivo, ou seja, das funções cognitivas. E aí uma pergunta que não quer nos calar. Você o que prefere? Um estudante de cabeça cheia de informações mesmo, que a gente chama de conteúdos, né? De informações que não fazem o menor sentido e que faz com que ele decore para poder fazer uma prova, olha só a diferença. Ou, neste caso, é uma nota que o avalia. Quem somos nós para mensurarmos o aprendizado de alguém? Não existe. Isso é desempenho, como é o upgrade funcional desse sujeito. Só que isso dá trabalho. Então, há uma preferência entre ter a cabeça cheia do que propriamente uma cabeça bem feita. O que é essa cabeça bem feita? O professor Edgar Morin é ele reconhecer essas informações, aplicar essas informações para o cotidiano. Então, isso é fundamental. Então, no final, o que nós preferimos? O que nós queremos? O cabeça cheia é mais fácil para se trabalhar. Por quê? Eu faço um recorte da prova. Já uma cabeça bem feita, eu tenho que criar ferramentas de desempenho para que eu possa reconhecer, não só eu, mas juntamente com o meu estudante, o seu upgrade, o seu processo de ganhos, vamos dizer assim, no dia a dia, porque é o ganho no dia a dia. Então, nós precisamos realmente pensar sobre isso. Então, quais são as contribuições fundamentais da neurociência para uma avaliação pedagógica? Olha aí, avaliação da aprendizagem escolar é uma avaliação pedagógica, ou seja, sistematizando essa informação, transformando essa informação num contexto, ou seja, na vida, para aplicabilidade, para que ele possa saber o que ele vai utilizar deste conhecimento, transformando em aprendizado para a vida. Então, se ele, por exemplo, o nosso estudante, ele faz o probleminha lá no caderno que a professora passou no quadro. João foi à feira e comprou uma dúzia de bananas a R$10, vamos dizer assim, né? Porque aqui no Rio de Janeiro está isso mesmo, a R$10. Ok, ele vai até, de repente, fazer o ARME efetue a solução do problema, vamos dizer assim, sem sentido e sem significado, porque ele nunca foi à feira, não tem os R$10 e não consegue processar o que significa uma dúzia de bananas na prática. Então, a avaliação, ela não pode ser somente teórica, ela tem que ser na prática. Daí, dá trabalho uma avaliação prática, porque ele precisa trazer a informação da sua competência, do seu saber, do seu conhecimento teórico e transformar num processo prático. Ou seja, o que a neurociência tem a ver com isso? Tudo. Porque é um sujeito que aprende. Gente, não é o cérebro que aprende. O cérebro, ele é meio do processo. E o cérebro, ele está dentro da estrutura chamada encéfalo, que está protegido pela caixa craniana. E esse cérebro, juntamente com outras estruturas desse encéfalo, que é o tronco encefálico e o cerebelo, é composto de pequenas células, chamadas células neurônios. E as células neurônios, elas têm células coadjuvantes que promovem o que nós chamamos de plasticidade neural, que são as células astrócitos. Ou seja, que ligam um neurônio a outro para promover as sinapses, ou seja, as conexões cerebrais. Então, o que acontece? À medida em que nós recebemos uma informação que permeia pelo corpo e adentra o nosso corpo por meio dos órgãos sensoriais, essas informações, elas passam pelo cérebro. Ou seja, então o cérebro é meio, não é o cérebro que aprende, quem aprende é o sujeito. O cérebro é meio, é órgão de promover conexões neurais para que essas conexões neurais, elas se transformem, né? Essas informações se transformem dentro do neurônio, né? Por meio de proteínas, e
realize a formação por meio das nossas experiências, das nossas memórias. Então, nós aprendemos por meio da memória, das memórias fica melhor, né? Das memórias que nós promovemos ao longo da nossa vida. Agora, nós só vamos promover memórias e transformações proteicas dentro dos neurônios à medida em que nós prestarmos atenção. Só que prestar atenção é uma habilidade funcional. Por quê? Eu só vou prestar atenção naquilo que me promove interesse. E interesse é conexão emocional. Então, às vezes, uma informação que é trabalhada em sala de aula nem sempre desperta o contexto emocional, nem sempre desperta a minha afinidade com aquele determinado assunto. Então, existe aquele ditado que diz assim, entra no ouvido e sai pelo outro. Ou seja, torna-se uma memória, uma memória fugaz, uma memória rápida. Então, para que o nosso cérebro ele receba essas informações e essas informações promovam uma transformação proteica dentro de todos os neurônios, fortalecendo as conexões neurais, há uma necessidade de um processo que a pedagogia não aceita, mas é necessário, repetição. Então é aí que existe o grande encontro entre a ciência e a pedagogia. Mas não é repetir como um papagaio, porque a gente pode repetir como um papagaio e realmente fortalece memória e conexões, só que a gente não entende. E, sabe, então você está repetindo e não está entendendo. Exatamente isso. Nós precisamos promover a repetição, sim, de formas diferentes, traduzindo isso de uma linguagem palatável, agradável para o nosso estudante, fazendo ele fazer aquela atividade, vamos dizer assim, né? Ou seja, prática, junto com a sua competência teórica, para que ele possa internalizar. Olha aí, Piaget, internalizar. Quando fala internalizar, é construir experiências, construir memórias. E aí diz assim, contexto, olha a contextualização de David Boswell. Ou seja, contextualizar para o cotidiano da vida. Então, nós estamos trabalhando aqui com 3 eixos importantes da neurociência, quando nós estamos falando de avaliação pedagógica, né? Que é o nosso recorte. Nós estamos falando das funções conativas, emocionais, das funções executivas, eu tenho que ter flexibilidade cognitiva, nós precisamos ter controle inibitório para sustentar o nosso foco, né? Então, eu preciso ter motivação, sustentar meu foco por meio das funções executivas, construir memórias de curto prazo e longo prazo e funções conativas. Ou seja, começar a pensar sobre aquela determinada informação, transformando num processo, num contexto do aprendizado. Então, essa é a contribuição. As conexões cerebrais se modificam durante a aprendizagem e com o apoio da neurodidática. Por isso que, atualmente, os educadores precisam estudar a neurodidática, a neuroaprendizagem, a neurociência aplicada à pedagogia, né? Não é para dizer, eu sou neurocientista, não, mas é para poder entender um contexto neurobiológico e não apenas neuropsicológico, porque a questão psicológica parte do desejo. Desejo é função conativa, afinidade, processo emocional, né? E sabemos que esse desejo, ele existe para que eu possa aprender, mas não é só isso. O sujeito ele pode ter o desejo de aprender, mas se ele tiver alterações neurobiológicas, fica um pouco mais difícil um processo mais fluido desse aprendizado, né? Então, com o apoio da neurodidática, a neurociência poderá ajudar professores e pedagogos a desenvolver novas estratégias de ensino e aprendizado. Então, as diferenças são naturais e, por isso, a metodologia e o olhar aguçado para cada indivíduo são fundamentais. E aí, 2009, Lima, ele diz o seguinte, ele considera que a plasticidade possibilita que o cérebro funcione de forma interdisciplinar, e não é? Para que esse cérebro funcione,
Ou seja, então o cérebro ele é funcional. Quem aprende é o sujeito, diante das experiências que nós adquirimos. E nós vamos juntando as experiências e construindo o pensamento, construindo a linguagem, nossos julgamentos, o que está certo, o que está errado, os nossos contextos. Então, é uma forma interdisciplinar, porque eu preciso do corpo para aprender, nós precisamos dos nossos órgãos sensoriais para aprender, nós precisamos do nosso cerebelo para poder colocar mão na massa, como nós chamamos, nós precisamos de todas as nossas habilidades visuais e auditivas para realizar a consciência fonológica e auditiva diante daquilo que nós estamos recebendo como informação. E consciência, quando se fala, é processo cognitivo, é processo de metacognição, já que para novos aprendizados, as áreas já desenvolvidas, né, que são as memórias formadas, podem ser aproveitadas. Então, de acordo com a neurociência, o aprendizado e a memória são fases diferentes do mesmo mecanismo progressivo e contínuo. Ou seja, o que eu posso conversar sobre isso, né? Uma coisa é, eu posso ter uma excelente memória, você pode ter uma excelente memória, mas não assimilou. Eu sei que para que eu possa assimilar e aprender a fazer, a pensar, aprender, eu preciso de memória, preciso de atenção. Mas só a memória e só a atenção não é o suficiente para o aprendizado. Eu tenho que estar disponível para esse aprendizado. Antes de tudo, eu tenho que estar disponível para esse aprendizado. Eu tenho que estar no desejo para esse aprendizado. E outra coisa importante, eu preciso ter circunstâncias de vamos dizer assim, experiências que possam, vamos dizer assim, ser âncoras para que novas informações cheguem e novas conexões sejam realizadas. Então, sem memória, o aprendizado se torna impossível. E sem aprendizado não existe memória. Você aprende porque você tem memória. Então, aprendizagem, memória e emoção ficam interligadas quando ativadas pelo processo de aquisição do conhecimento. Tá? Então, as funções executivas podem ser definidas como um conjunto de habilidades necessárias para realizar diversas atividades que atuam no controle da regulação de comportamentos que são requeridos sempre que o indivíduo se envolve em determinadas tarefas ou situações novas. Então, as funções executivas, FE, né, que é atenção, memória, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, enfim, e dentre outras, né, que está aqui, nós precisamos rever esse contexto, porque sem a memória, sem a atenção e sem a memória, nós não aprendemos. Então, sem dúvida, a função executiva extremamente importante, que é a atenção, eu ter seletividade nas informações que estão chegando aos meus órgãos sensoriais. Antes de tudo, eu preciso ter uma autorregulação. Olha, gente, como é coisa pra caramba! Como é que nós vamos solicitar isso de uma criança de autorregulação, que é um processo que aprende até hoje? Eu tento fazer autorregulação para determinadas informações, porque são tantas informações ao mesmo tempo, que sustentar uma atenção, que é um processo cognitivo, é treinamento. E não pense que a criança ela tem essa capacidade, essa habilidade ainda. A habilidade, não a capacidade. Capacidade tem a habilidade ainda. Por quê? Porque todo o processo neural dela ainda é muito jovem. As conexões ainda estão feitos fios soltos. Precisam mesmo de muitos estímulos, bons estímulos, para promover essa conexão. Então, quando nós estamos falando dessas funções executivas, são habilidades cognitivas necessárias para controlar nossos pensamentos, nossas emoções, nossas ações, né? Então, esse tema ele propõe entender melhor como elas se desenvolvem, o seu papel e o seu impacto na vida social, afetiva e intelectual, desde a infância até a vida adulta. Então, eu estou trazendo uma imagem aqui
de uma estrutura do cérebro, uma estrutura funcional importantíssima, que é das competências cognitivas, das habilidades cognitivas, no córtex, que é a parte superficial do cérebro. Então, olha a citoarquitetura desses neurônios, como eles são neurônios onde eles têm axônios bem prolongados, né? Eles têm dendritos prolongados, então eles têm um efeito efetivamente de bombardeio de informações o tempo inteiro. Mas o que é que vai sustentar essa informação? O meu desejo, sim, porque é emocional. Então, de repente, eu posso estar numa aula, né, vamos dizer assim, de português, e de repente, aquele assunto sendo trazido pelo meu professor, proposto pelo meu professor, não me chamou tanta atenção. Mas se eu trago uma literatura, contos de história, para o contexto daquela aula, de repente, quem sabe que aquele cérebro que até então o professor me pedia para abrir o livro e ler com ele e nada tinha acontecido, mas de repente, se esse professor ele reprograma, vamos dizer assim, aquela metodologia, ele começa a encantar pessoas. Então é isso. O cérebro, ele funciona por encantamentos para se atingir o quê? A metacognição. Então, nesse sentido, o centro das funções executivas do nosso cérebro é o lobo frontal, que compreende o córtex pré-frontal, que é por onde a gente pensa, que é o maior responsável pelos nossos atos cognitivos, ou seja, do nosso pensamento, da nossa linguagem, nosso comportamento. Olha, professores, se essas informações acadêmicas, vamos colocar assim, né, os nossos conteúdos, o currículo, ele não valer para uma modificabilidade cerebral, ou seja, biológica, para transformar processos psíquicos e sociais, sinceramente, a escola precisa rever rapidamente os seus contextos. Porque se eu estudo, por exemplo, ciências e vou lá, dentro do corpo humano, estudar as funções do coração, do cérebro, eu não estou falando em nomenclatura, porque as pessoas acreditam que aprender é por meio de nomenclaturas difíceis, e não. Eu preciso trabalhar com ele a função. Para que serve? Para que você tenha uma vida com qualidade, para que você comece a pensar sobre o seu nível de nutrição. Será que aquele biscoitinho amarelo, ele realmente traz qualidade para a funcionalidade das suas células? E é isso que a gente precisa fazer. E, por exemplo, eu sou professora de ciências, o que eu me esbarro muito na escola é ver os meus colegas fazerem uma avaliação daquele conteúdo, por exemplo, falando de peixes. Eles querem que toda parte da anatomia externa do peixe, e é colocado até a setinha, né? O meu estudante, o estudante, ele tem que saber nadadeira caudal, nadadeira peitoral. Não, ele não precisa, ele precisa saber a função da nadadeira. Sim. Se ele for fazer biologia, aí sim. E ainda mais, se ele for fazer psicocultura, especialização, aí mesmo que ele precisa saber. E eu vejo que muitos estudantes acabam se reprovando porque não sabiam os nomes das nadadeiras. Isso é muito sério a gente parar para pensar. Nós precisamos entregar aos nossos estudantes a funcionalidade, o contexto. Se esse peixe perder a nadadeira, por exemplo, o que pode acontecer? Qual é o impacto disso, de 1 para 2, 3, na natureza? É isso. Metacognição é colocá-lo para pensar e não para decorar sem sentido. Então, o que nós podemos dizer, segundo o Fonseca, né, o professor Vitor da Fonseca, 2014, a necessidade, a metacognição é promover pensar, reter, manipular, ou seja, essa flexibilidade cognitiva, memorizar, resumir, isso é importantíssimo, dados ao mesmo tempo que a gente lê. Ou seja, então, é extremamente importante quando nós estamos falando dessa metacognição, porque é por meio dessa metacognição que eu consigo reorganizar o pensamento, questionar,
é a metacognição. Então, ainda que se trate de um processo de avaliação, ela está inserida em outro muito maior, que é o processo de ensino-aprendizagem. Então, não vale como eu apenas ensino, mas é como você aprende. Então, nós hoje falamos de transtorno de ensinagem, transtorno de ensino. Muitas vezes você prepara um aulão, e a gente tem que diferenciar o que é ministrar uma palestra, que é, a princípio, competências teóricas, e 40 minutos, 60 minutos no máximo, dependendo do público. Numa sala de aula, nós podemos ministrar as competências teóricas, sim, mas quando a gente está falando do aprendizado, é aguçar os órgãos sensoriais. Então, o processo não é linear, ele tem que ser ajustado permanente, porque a gente planeja, a gente desenvolve, para que a gente possa avaliar. Dá trabalho? Muito, dá trabalho e muito. Então, como as emoções influenciam o nosso processo de aprendizagem? A aprendizagem se dá como resultado da interação entre afetividade, interesse e motivação para a aprendizagem, e Piaget afirma que a emoção influencia positiva e negativamente os processos de aprendizagem, acelerando ou atrasando o desenvolvimento intelectual. Então, uma boa gestão da emoção permite ao sujeito lidar melhor com as suas frustrações, decepções, e torna-o mais resistente e resiliente aos efeitos das emoções e dos sentimentos. Então, é para a gente pensar, né? Que a motivação, ela é a combustão, ela é a gasolina do cérebro. Então, vamos avaliar, vamos usar a nossa metacognição, refletindo sobre umas imagens que eu estou trazendo. Aí, Maria João, por exemplo, ela diz assim: comprei um cachorro. Para a avaliação, ela é simbólica. Qual é o critério para se pensar nesse cachorro? Olha aí a metacognição, gente. Então, como é que ela diz? Eu comprei um cachorro. Ela sabe qual o cachorro que ela comprou. Mas o João, vou botar o nome dele aqui de João, ele não sabe qual foi o cachorro. Então, o que ele está usando? Um processo de metacognição, no imaginário, né? Aí ele diz assim, é mesmo? Ele é grande, então o que a gente começa a estipular? Critérios. Não, ele não é tão grande assim. E aí ele diz assim, tem pelo longo? Não, ele é de pelo curto. Então ela vai o quê? Respondendo. Então o que ele vai criando? Ele vai criando modelos. E então é isso. A avaliação é construir modelos, sim. De que cor que ele é? Preto? Branco? Aí ela responde, não, é malhado. Ou seja, ela está levando ele a pensar, puxa, que cachorro bonito. Olha o cachorro que é o dela e olha como ele, nessa avaliação, ele acabou, né, transformando o seu processo de metacognição naquilo que ele realmente julgou. E não é, o cachorro é diferente. Então, olha, quando a gente está falando numa avaliação, nós precisamos reconhecer quais são as experiências que esse estudante ele traz, porque ele não vai criar a resposta da maneira como se quer, ou que eu queira, que você queira, né? Então, o que é avaliar? Primeiro de tudo, falou em avaliação escolar, é um processo que traz transtornos emocionais. A gente vê a criança com dor de barriga, o adulto, o adolescente que não quer ir para a escola, né? Ou seja, por quê? Porque ele não conseguiu garantir o seu aprendizado. Porque quem aprendeu efetivamente, quem contextualizou, quem sabe o para que servir e para que serve aquilo que ele assimilou, ele não vai errar. Não vai, porque ele já sabe para que serve aquilo. Só que nós não preparamos o sujeito e nós mesmos para serem avaliados. Nós preparamos o sujeito para ser questionado e não avaliado. Então, a avaliação é um processo natural. Lembra quando eu falei? Eu escolhi essa roupa, você escolheu a sua roupa. Ou seja, ele é um auxílio na identificação da eficácia e eficiência de metodologia de um ensino adotada para uma aprendizagem dos estudantes, com a ajuda do professor,
quanto à assimilação do conteúdo pelos estudantes. Então, não pode ser apenas o quê? Uma prova. Meu cérebro durante uma prova, quantas vezes você paralisou? Foram muitas. Quantas vezes eu paralisei? Quantas vezes deu o tal do branco? E o branco existe sim, porque é o aumento de cortisol na corrente sanguínea, que é um hormônio do medo, da paralisação, tá? E aí, produzido nas suprarrenais e ativado pelo hipotálamo e pela hipófise, a produção das suprarrenais ao cortisol, ao medo, e a gente paralisa diante desse processo. Isso é muito sério. E a resposta não vem. Depois que a gente relaxa, o cortisol diminui, aí sim, a serotonina e outros neurotransmissores que são sintetizados no nosso cérebro, a dopamina, aí a gente diz assim, nossa, mas eu sabia tudo. Então, o que a gente diz é o seguinte, a gente também precisa, além de fazer um processo cognitivo à base dos conteúdos acadêmicos, nós precisamos também organizar a autogestão da nossa emoção, sabe? Porque uma emoção deturpada, complicada num processo de uma avaliação, ela produz, no caso, o cortisol, e o cortisol ele inibe o processo sináptico na produção de neurotransmissores do tipo acetilcolina, que é o neurotransmissor do aprendizado em si, né? Para ajudar as sinapses a engatar, vamos dizer assim, uma conexão de um neurônio a outro e levando essa informação para a área frontal do cérebro. Então, a avaliação da aprendizagem, ela acontece de forma diversificada em lugares variados, claro. Precisamos pensar sobre isso. Ele não é só na sala de aula por meio de prova. Olha a provinha aí do biscoito. Ele pode ser feito em casa, no trabalho, nas rodas de amigos e principalmente na escola. Basta o educador o quê? Observar. Conduz um trabalho pedagógico, ela indica a direção do planejamento e deve fazer sentido para quem avalia e para quem é avaliado, né? Ou seja, por quê? Não é para passar de ano, mas é para que eu possa assumir um contexto de uma responsabilidade maior daquilo que eu aprendi. Então, nós temos concepções avaliativas, que é a informal, a formal, a holística, a qualitativa, a contínua e a quantitativa. Eu sei que vocês sabem, mas dentro desse contexto avaliativo está relacionado à metacognição, ou seja, a área frontal. Então, nessas concepções avaliativas, qual é o tipo de avaliação que a gente vai trabalhar? Podem ser todas, claro que deve ser. Primeira, modalidade diagnóstica. Essa é a modalidade fundamental para que a gente possa, no início do ano que a gente vai, né, tá começando, reconhecer os nossos estudantes. Eu posso verificar a presença ou a ausência de pré-requisito para novas aprendizagens. Então, eu posso por meio de uma conversa, eu posso por meio de um quiz, eu posso por meio de um questionamento aberto, né? Ele é muito utilizado no início do ano, do semestre letivo, ou início de uma unidade de ensino. Ok, revisão, rever, é diagnóstico, saber o que ele já sabe. E o que ele ainda não sabe, o que eu preciso trabalhar. É isso. Ah, mas ele tem um déficit na questão do arme, efetue na soma. Ah, veio com esse ato do ano seguinte. Só lamento. A nossa função é resgatar, se é diagnóstico, é resgatar esta função e trabalhar essa competência. Formativa é controlar, constatar que os objetivos estabelecidos foram alcançados pelos alunos. Qual é o objetivo? O objetivo, você já reparou que ele é um objetivo nosso e não dos nossos estudantes? E a somativa, que é classificar, essa é puramente excludente. Necessário? Claro que ela é necessária. Não a exclusão, mas a classificação, né? Não estou aqui questionando o tipo de avaliação, não é isso. Mas qual ou quais você acredita que estejam mais adequadas para você trabalhar com a sua escola e na sua escola.
Então, quais são os instrumentos de avaliação que você pode estar trabalhando com os seus estudantes? Primeiro, então eu destaquei alguns importantes aqui que têm a ver com o processo de metacognição. Produção oral funciona. Questionário depende da forma como você elabora as perguntas. Lista de exercícios, às vezes um calhamaço de exercício não provoca nenhum tipo de aprendizado, nenhum tipo de contexto, mas é válido, tá? Da forma como você elabora essa questão. Seminário, eu gosto de seminário, sabe por quê? Todos terão que participar. E aí eu faço as estações de aprendizagem, desculpa, eu faço as equipes de aprendizagem e nela eu observo cada um trabalhando, cada um com as suas ferramentas. E é claro que nesse seminário precisa se estabelecer a questão da apresentação. Então, cada um terá que dizer, sim, o que fez naquele processo, o que contribuiu, e é por meio do apresentar um seminário que nós, educadores, reconhecemos se ele realmente domina o pensamento e a linguagem, olha aí, processo cognitivo, diante daquilo que ele está apresentando. Autoavaliação, né? E é difícil fazer esse processo de autoavaliação, porque ou ele não se percebe com o poder de ter, vamos dizer, um valor métrico de 10, ou de conceito A, e aí ele acaba se menosprezando. Então, até isso, essa ferramenta, ela precisa ser muito bem contextualizada para ver o ganho ou ainda o processo que esse nosso estudante tem. Ou seja, a autoavaliação ele vai passar pela relação da autogestão da emoção. Observação de desempenho, então a gente pode fazer graficamente o quanto ele está construindo, em quais pontos ele foi o melhor, teve um desempenho maior, um desempenho que precisa melhorar. Estudo de caso, eu uso muito estudo de caso, né? Por ser na área da saúde, como eu trabalho, eu acabo realmente sempre contextualizando muito o estudo de caso, e a produção audiovisual, que está super mega importante agora, né? Então, assim, profa, eu hoje não vou poder participar do seminário. No problem, não tem problema. Grave um vídeo e mostre exatamente o que você sabe falar sobre esse determinado assunto. Hoje está aí, né? Então, uma produção audiovisual também. Ou seja, ele pode preparar um filme, um pequeno vídeo, ou seja, é esse contexto da ferramenta que a gente tem. E aí, a avaliação informal. Uma avaliação informal é a ação ou a forma como o estudante realiza esta ação em sala de aula. O professor ele pode observar e considerar o todo na sala de aula, na hora de avaliar. Essa avaliação leva em conta valores, situações que vão auxiliar o professor nessa avaliação, na avaliação formal, ou seja, informal, como ele aprende com seus colegas. Já a avaliação formal é do professor, é igual o rato, né, gente? O gato e o rato, ou seja, a avaliação formal está centrada no contexto organizado e estruturado, com atividades planejadas, é claro, e orientadas. É claro que a avaliação formal ela é válida, é necessária. O nosso cérebro ele precisa de uma sistematização. Claro, então eu não descarto na avaliação a prova que serve para avaliar, mas um contexto ministrado dentro da sala de aula. Pesquisa, ela entra num contexto, deixa só eu voltar aqui, né? Ela entra num contexto aqui de instrumento. Eu gosto muito desse contexto de avaliação por meio de pesquisa. Não é copia e cola do chat GPT e dentro do Google, mas fazer com que ele pesquise, ele tenha instrumentos para essa avaliação e, no caso, ele demonstra, ele converse sobre aquilo que ele tenha lido naquele artigo, naquela pesquisa. Então, ele precisa, vamos dizer assim, apresentar o que ele acabou lendo para esses estudos, né? Então, ele é um conteúdo ministrado em sala de aula que foi absorvido satisfatoriamente pelo aluno. Gente, eu vou botar
entre aspas, aqui do absorvido, porque ninguém absorve. Eu acabei usando essa nomenclatura, mas ninguém absorve nada. Cérebro não absorve, cérebro assimila, tá? Então, que foi assimilado satisfatoriamente pelo aluno. Então, dentro do contexto dessa avaliação formal, né, que a gente fecha, nessa avaliação diagnóstica, que eu gosto muito de utilizar, ela identifica o conhecimento do estudante, subsídio de planejar um bom ensino, por meio das avaliações, de que maneira eu vou avaliar essa turma, vai ser por meio de uma entrevista, de uma simulação, de uma observação, um teatro, formulários online, jogos e estudos de caso dentro dos outros. Olha como a gente pode trabalhar a avaliação de uma forma lúdica, acessível, agradável, que eu possa contemplar todos a se sentirem à vontade, de verdade, com afinidade, eu acho que a palavra é essa, de saber que o cotidiano é uma avaliação, e não aquele contexto, vai ter prova, do medo do cortisol, né? A avaliação formativa, ela identifica se as propostas do professor estão sendo alcançadas no processo do ensino-aprendizagem. Olha aí o gato e o rato. É aplicada de modo diário, ocasional ou periódico, através de atividade do ambiente, fora da sala de aula, né? É uma observação de desempenho de resolução de problemas. Ok, ela é importante. Então, ela mostra ao aluno a competência adquirida por ele para solucionar determinados casos e problemas. Ok, é uma opção da escola? É uma opção sua? Perfeito, vamos seguir. Somativa, são notas e conceitos que são atribuídos. Eu me questiono bastante sobre isso, mas ela precisa. A nossa avaliação educacional ainda é uma aplicabilidade de valores. Então, tem como opção um instrumento avaliativo inovadores. Só que a nossa ferramenta desses instrumentos, eles precisam ser, vamos dizer assim, planilados, ou seja, ele precisa ter uma planilha para esse desempenho. E o professor acompanhar tudo que esse estudante ele faz. Marta, eu tenho 40 dentro da sala. Eu digo para você, eu também tenho. Eu tenho lá, ó, a minha planilha, nome a nome, atividade, porque ao final eu preciso reconhecer o que cada um fez. E é uma forma de documentação, né? Então, isso é necessário para todos nós. Então, por que não pensar em outros modos para avaliar? Ou seja, dentro do contexto da avaliação da aprendizagem ativa, o qual nós temos na atualidade trabalhando, primeiro, uma coisa que eu trabalho bastante dentro das avaliações diagnóstica, avaliação entre pares, que é uma abordagem educacional constituída por um conjunto de práticas sequenciadas de ensino-aprendizagem. Gente, como eles gostam de aprender entre eles. Trabalho um caso, um estudo de caso. Nesse estudo de caso, fundamentando com um artigo, com uma pesquisa, com uma leitura do livro, aí você vai ter que ter o contexto do seu ano escolar, né? Se é sexto ano, sétimo ano, ou seja, do seu segmento, se é educação básica, se é educação superior. Ou seja, então, o que ela faz entre pares, entre pairs, né? Mas eu botei em português. Promove o desenvolvimento entre equipes de aprendizagem e fornece a estas equipes a oportunidade para o envolvimento de uma aprendizagem significativa. Ou seja, o que você aprendeu, o que eu aprendi e o que nós aprendemos. E, a partir daí, ele vai precisar apresentar. A avaliação 360 graus, a gente tem que ter cuidado com esse 360 graus, senão você vai partir para o mesmo ponto, né? É uma metodologia eficaz? Sim. Ela identifica não só o estudante, mas aquilo que é trabalhado em relação com ele. Ou seja, análise e a percepção de que as pessoas possuem sobre o redor do estudante, bem como a percepção desse estudante. Ou seja, o objetivo é avaliar de forma imparcial o estudante. Por quê? Porque eu também vou ser avaliada. Eu gosto muito disso aí. Porque o sucesso do meu estudante requer, então, o meu sucesso também.
Então, dentro dessa proposta, eu trago 3 propostas, dentro dessa proposta de avaliação, eu trago 3 propostas importantes. Primeiro, o portfólio, a autoavaliação e a barema. Não sei se vocês conhecem cada uma delas, né? Para ver o que você trabalha. O que é o portfólio? Vamos lá, o portfólio se refere ao modo de avaliação formativa e somativa com vistas na formação reflexiva e discente, ou seja, desde 1990 que começa a falar. O portfólio era usado muito na empresa. Hoje a gente está trazendo para avaliação do ensino e aprendizagem, que é pautado no protagonismo discente, ou seja, o que eu sei, o que eu tenho construído, quais são os produtos que eu tenho que eu fiz de construídos, né? Que eu sei, ou seja, o que eu já sei é o portfólio. Então pense nisso. O portfólio é o que ele já sabe e o que ele vai saber. Aplicabilidade serve para avaliar o processo pedagógico, acompanhar o desenvolvimento contínuo do discente, estimular a construção de narrativas, visualizar o todo do processo em um único instrumento, ou seja, o portfólio, o quanto ele veio desempenhando, o quanto ele veio crescendo nas suas atividades. Gosto muito de portfólio, porque ao final, não do ano, mas ao final do processo, ele vem desde a educação básica e mostrando o quanto ele cresceu. Então, como fazer? Organização dos grupos de trabalho, acompanhamento das atividades, mediação dos encontros de construção pautados na reflexão sobre e na prática a partir dos seguintes momentos de aprendizado. Eu consigo fazer um levantamento da expectativa discente, aspectos de interação, hábitos de estudos e principalmente projetos pessoais. Não cabe mais perguntar o que você quer ser quando crescer. Ou seja, a partir do momento que a gente trabalha um portfólio, a gente constrói com ele ferramentas necessárias para que ele possa, por meio da metacognição, identificar aquilo que ele gosta e que ele pode seguir na sua vida acadêmica, né? Então, nós temos o barema. A barema, ela já aparece mais com aquilo que a gente utiliza em termos de ferramentas de critérios, padrões de expectativas que nós comparamos à realidade descrita no processo metodológico da prática de avaliação. Claro que ela serve para auxiliar a prática do professor, define o que queremos como resultados na nossa atividade, é o que a gente usa, e explicita a competência desejada à escala de valorização. Então, o barema é pontuação, é peso, é menção e conceito, ou seja, a gente faz a aplicabilidade da avaliação por meio barema, ou seja, quanto você vale. Então, nessas condições, nós temos previamente o explicitado. Parece que nós estamos devidamente acompanhando, parece, mas você não está mergulhado efetivamente naquilo que ele realmente sabe, porque nós sabemos que podem existir aí, burlar alguns caminhos nessa condição, inclusive da cola, porque se ele não sabe, ele vai colar. Se ele não tem consciência do seu aprendizado, ele vai colar. Então, nós devemos estar atentos também aos aspectos formativos que nós temos aí, né, para melhorar essa condição. Então, cuidados na construção. São indicadores do tipo de participação, criatividade, aí a gente tem que criar critérios para isso. Avaliar tem sempre que se pensar nos critérios, né? Clareza, linguagem, valor indicador, que é preciso considerar o nível de complexidade do item, né? Que é o mais ou menos importante no que exige para maior ou menor esforço. Então, critérios, vamos dizer, numéricos, vamos dizer assim, né? De desempenho numérico, nós temos que ser muito fidedignos para não avaliarmos errado, em contexto errado, tá? Como fazer? Intenções de relacionamento ao objeto, critérios e escala de valoração, tá? Ou seja, autoavaliação. Então, a gente também já faz, será que nós, professores, os nossos estudantes, estão habilitados ou já desenvolveram habilidades para a autoavaliação? Autoavaliação significa o quê? Eu ter as minhas emoções, olha aí o meu sistema límbico, né? Com autogestão da minha emoção
e entender o meu processo cognitivo por meio da minha inteligência emocional, olha aí, cognição e emoção, para que eu possa avaliar realmente, eu posso melhorar, eu devo melhorar, ou aqui eu já posso caminhar dentro do meu contexto. Então, o que que é? Refere-se ao processo pelo qual o próprio estudante analisa continuamente as atividades envolvidas em desenvolvimento, registra as suas percepções, os seus sentimentos e identifica futuras ações para que haja um avanço na aprendizagem. Então, é um contexto que surge por meio, né, da tendência escalar não vista e no contexto da avaliação formativa, ou seja, o que é que você precisa melhorar? Aplicabilidade, para que serve? Automonitoramento, autorregulação, ou seja, protagonismo, responsabilidade mútua, conhecimento prévio e claro de que que é esperado desse estudante só tem sentido quando proporciona reflexão para a tomada de consciência individual. Olha aí a metacognição. Como fazer a autoavaliação? Quais são as razões, quais são os motivos, quais são as intenções desse objeto? Por que que eu preciso aprender? Qual é o período, a periodicidade para essa autoavaliação? Quando é que você vai aplicar? Autoavaliação, eu aplico praticamente uma vez por semana com os meus estudantes para fechar com eles o que realmente eles assimilaram de uma forma, de um contexto de aplicabilidade para a vida. Mecanismo de acompanhamento e devolução, instrumento de registro e reflexão e escala de valoração. Ou seja, é importante, nesse caso, eu perceber, nossa, eu não tive tanto desempenho, eu não me dediquei tanto a um determinado assunto como realmente eu agora estou precisando e está me provocando um hiato pedagógico e que eu preciso desse assunto. Então, eu vou voltar. Ou seja, então a escala de valoração ela é importante para isso. Então, eu posso aplicar, Marta, o barema e a autoavaliação? Sim, eu estou numa instituição que o ensino e o aprendizado ele vale por uma nota, mas eu também quero o contexto do protagonista, né, desse meu estudante, para que ele possa se ver em 360 graus o processo dele do aprendizado. Então, segundo Mendes, apesar dessa citação ser de 2002, mas ela é muito atual, quem ensina precisa continuar aprendendo, com e sobre a sua prática de ensino. Quem aprende precisa continuar aprendendo constantemente para assegurar um nível de capacitação que estimule e, ao mesmo tempo, consolide o seu progresso contínuo. A única certeza que o professor tem é a incerteza na qual se move. Se algo deve distinguir a profissão docente, é o estado de abertura permanente para a aprendizagem contínua, ou seja, professores, aprender sempre. A docência não é um estado a qual se chega, e sim é um caminho que é feito. É necessário destacar a importância que as novas formas de conhecer a avaliação e as práticas que inspiram possam ter a reflexão na profissionalização do professor. Então, ser professor é uma profissão. O que isso implica no nosso ensino? O professor reage às tentativas do aprendiz, incentivando, corrigindo, fazendo novas perguntas, ou seja, os desafios o tempo inteiro, para que esse estudante possa amadurecer, ter uma maturidade neural para a consciência da percepção. O estudante ele evolui porque sempre está recebendo novas informações, porém essas novas informações dentro de processos desafiadores, porque nosso cérebro como meio para fazer conexão neural, ele precisa de desafios estimulantes, né, para que ele possa ir além desse sujeito. Então a finalidade da avaliação é conhecer para refletir, agir, reagir, planejar, replanejar, quando necessário, que é sempre, para mudar. E mudar o quê? Mudar modelos, mudar paradigmas. Então, a função da avaliação, selecionar e diagnosticar, certo? Antecipar e orientar. Certificar, claro, certificação é o momento em que se recebe algo,
com uma confirmação que indica que se completou minimamente uma certa exigência. Então, é certificado. Mas não é só o certificado pelo certificado. É também regular para permitir uma avaliação formativa e contínua. Eu preciso continuar. Então, quando a avaliação é excludente, aí a classificação das respostas em acertos e erros, ou satisfatórias, ou expressões do gênero que se fundamenta nessa concepção do que saber e não saber, que são excludentes, na perspectiva da substituição da heterogeneidade real por uma homogeneidade idealizada. Ou seja, é sim o aprendizado para todos. Para isso, nós precisamos criar critérios de avaliação, aonde possamos contextualizar metodologias diferenciadas para que todos possam ter a sua avaliação com dignidade. Eu sei que essa imagem vocês já conhecem, mas ela toca efetivamente nessa questão da contribuição que a neurociência vem fazendo para as avaliações, para uma seleção justa, e exatamente a neurociência, dentro do contexto educacional e da aprendizagem escolar, ela vem no olhar da inclusão. Então, vamos observar esse professor com seus discentes, né, que no caso são os animais. Para que uma seleção seja justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Eu sei que vocês já conhecem essa imagem, mas a cada vez que eu vejo essa imagem, gente, eu penso cada vez mais sobre isso. Ou seja, ele passou o exame igual, a avaliação igual para todo mundo. E será que nós queremos igualdade? Nós queremos equidade, né? Do que eu sou capaz. Então, a avaliação é um processo ético, em busca do processo. Amores, professores e professoras, nós não nascemos éticos, nós nos tornamos éticos, nós nos tornamos empáticos. Ou seja, avaliar conteúdos transmitidos ou avaliar conhecimentos construídos. Aí vem lá naquele primeiro momento que eu falei, cabeça cheia ou cabeça bem feita? Metacognição, pensamento, percepção, construção, protagonismo, por meio de uma metodologia que é usada e que eu possa resolver problemas. Que fatores para uma avaliação com qualidade? É a emoção, é a motivação, a atenção e a memória para se construir o quê? Uma plasticidade cerebral, que é o cérebro se modifica em contato com o meio durante toda a vida. Então, o poder da reflexão, ele está efetivamente na avaliação em relação à metacognição, que é a capacidade de mergulhar nos próprios pensamentos, acompanhá-los por ser muito útil no processo da aprendizagem. Ou seja, somos seres cerebrais, então, nada de colocar os nossos estudantes hermeticamente fechados em vidros, em caixinhas. É fundamental e a importância que os educadores lembrem-se de que existe um cérebro pensante, mas que nem sempre os caminhos para se chegar até ele são os mesmos para todos. Então, nós precisamos de equidade nessa diversidade desta sala de aula. A construção do ressignificado, segundo a professora Jussara Hoffmann, da avaliação pressupõe dos educadores um enfoque crítico da educação e do seu papel social. Então, essas são as contribuições, as considerações finais que a neurociência ela pode trazer para a aprendizagem e a avaliação educacional dentro da aprendizagem escolar, né, dentro desse grande guarda-chuva, que mudar a avaliação não significa um fato isolado, e sim um conjunto de mudanças simultâneas, porque eu não quero o meu estudante com cabeça cheia, eu quero o meu estudante com uma cabeça bem feita, para que ele possa pensar por meio dessa metacognição, considerando seus vários participantes, suas perspectivas diferenciadas e consolidadas sobre o que e qual a sua função. Uma prática diferenciada de avaliação requer uma pedagogia diferenciada dentro da sala de aula. Isso significa alterar a prática cristalizada na cultura escolar, que não é um processo simples. Então, realmente, nós estamos usando
uma avaliação dentro de um contexto cristalizado. Então, ser professor é ter paixão, conhecimento, dedicação pelo que faz na sua prática docência. Então, eu quero deixar aqui o meu grande agradecimento a vocês, ao Instituto Casa Grande por esse convite. Me sinto pertencente, carinhosamente abraçada por vocês e pelo Instituto. Deixo aqui o meu contato, @helvasmarta@psicopedagogia.com. O meu Instagram é @helvasmartapsicopedagogia. Quem precisar realmente de um auxílio, de uma conversa, é o que eu sempre digo, eu sou uma professora just time, in time, on time. Então, muito obrigada e tenham um grande sucesso para 2024. Referências bibliográficas aqui de estudos e até a próxima. Quanta coisa boa que a Marta nos trouxe, né? Quantas sacadas, quanto conhecimento, quanta coisa que a gente precisa buscar mais aprofundamento e que pode ser adequado para o nosso dia a dia na sala de aula, seja como professor, como gestor, como coordenador, né? E quanta coisa existe ainda no mundo das neurociências que pode nos auxiliar muito na área educacional. Eu vou deixar aqui um link, caso vocês queiram conhecer mais temáticas e mais questões que o Instituto Casa Grande traz para auxílio em toda a área educacional. Entre nesse link e veja, ok? Tchau, gente, até um outro momento.